Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Caio César. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Hoje trouxe meu pai aqui mais uma vez. Já é o terceiro vídeo, né, que você aparece aqui. É, Já é. Aí, já estamos terceiro. pedindo música Tô no ficando Fantástico. famoso. Pra gente poder conversar um pouquinho sobre essa relação entre pais e filhos. Eu comentei num outro vídeo anterior, que foi até o vídeo do Dia dos Pais, o quanto pra mim tem sido cada vez menos difícil viver o dos pais, né? O quanto é uma data que para muita gente é complicado porque carrega uma série de traumas, uma série de mágoas e questões entre pais e filhos que ainda não são muito bem colocadas, e o quanto isso para mim tem sido cada vez menos difícil, cada vez mais fácil viver esse dia, muito porque no dia que a gente estava lá na sua casa no Dia dos Pais, estava conversando com a gente, não só comigo, mas com os meus irmãos, o quanto você tem se esforçado para ser um pai melhor para a gente em todos os sentidos, e o quanto para você sempre foi muito difícil ser um bom pai necessariamente porque você nunca tinha tido um exemplo de pai positivo. Enfim, quero que você conte um pouco da sua história em relação à sua vida com o seu pai, com os seus pais, como você enxergava essa relação, e depois conversar um pouco sobre a nossa relação de pai e filho. Legal, tudo bem, pessoal? Já quero dizer logo que esse momento aqui é um momento maravilhoso na minha vida. Momento terapia. Momento terapia, muito bom. Durante muitos anos eu nunca imaginei que eu pudesse estar com esse filho aqui, vivendo esse momento maravilhoso, muito bacana. Bom, eu tenho dito sempre, né, para que os jovens perdoem seus pais, né? Mas perdoar por quê? Porque os pais nem sempre sabem como lidar com você. A gente sempre imagina, o jovem sempre imagina, né, os pais como super-heróis, super-homens, os que sabem tudo, mas na verdade não sabemos nada, né? Muitos de nós temos uma história muito antes de ser pai. Eu, por exemplo, sempre falo para os meus filhos, né, que eu tive que ir aprendendo essa coisa de ser pai, porque o meu pai morreu, eu tinha 4 anos de idade. A minha mãe me abandonou nesse mesmo período e durante muitos anos da minha vida eu vivi na rua, vivi na Funabem ou em lares adotivos. Não dei muita sorte, né, em lares adotivos, isso não é comum, tá? Sempre existem pais adotivos maravilhosos, né? Mas eu não dei sorte e por isso tinha que fugir muitas vezes de casa e passei muito tempo na rua. E até os 16, 17 anos a minha vida foi assim. Só que a minha referência de pai é nenhuma, né? E quando eu me vi adulto, né, tive meus filhos, né, e aí eu tive essa dificuldade de saber lidar com eles, de como fazer, de como me relacionar, como ser um pai bacana. Mas eu tenho me esforçado bastante em procurar ser uma pessoa melhor, né? Eu entendo que se eu for uma pessoa melhor para o mundo, seria uma pessoa melhor também para os meus filhos. E tenho procurado compreendê-los todos, né? São 4 filhos, 3 meninos e uma menina. E nisso eu tenho procurado saber lidar com eles, saber me posicionar bem no mundo, sendo uma pessoa de caráter, sendo um bom profissional, né, sendo um bom marido, sendo um bom pastor de igreja, para que eles tenham orgulho de mim. Ainda que eu não tenha a habilidade de lidar com eles em alguns problemas concernentes à vida deles, mas eu procuro compensar isso com uma certa confiança, né? Que eles podem estar do meu lado e que eu sempre vou estar ali para protegê-los e guardá-los. É sempre muito difícil isso, viu? Nem todos os pais sabem ser pais. A gente não aprendeu, não existe escolinha, né, para ensinar a gente a ser pai. Mas eu queria pedir a você que pudesse perceber isso também no seu pai, na sua mãe, porque às vezes eles têm uma história por trás disso. Eu e ele temos uma história. Posso contar? Pode. Posso contar, né? O Caio entrou na minha vida, né, por incrível que pareça, logo após a morte da mãe dele. Eu tive uma namorada, que foi a mãe dele. Sim. E a mãe dele, depois que ele fez 9 meses de nascido, a mãe faleceu. E aí a gente ficou, eu era naquela época, já tinha saído de um casamento, já tinha 2 filhos, uma vida totalmente
né, diferente da vida estabilizada que eu vivo hoje. E aí ele foi adotado pela tia dele, né, que é a mãe dele, e nesse decorrer do tempo a gente foi se afastando, porque a mãe dele, né, que é a tia dele, protegia ele de todas as formas daquilo que ela entendeu ser ruim para a vida dele. Ela entendia que eu era uma presença ruim, eu até entendo isso hoje, porque eu não tinha uma vida estabilizada, não tinha uma vida tranquila, né? Eu tinha saído de um casamento, estava separado, então tudo isso era muito ruim. Mas eu sempre procurei mantê-lo perto de mim de uma forma ou de outra, né? Guardando uma foto. Quando ele era pequenininho, ele ia lá para casa, ele não sabia que eu era o pai dele, mas aí eu tirava foto e consegui falar para os irmãos dele, Sim. né, para os irmãos mais velhos dele, o Daniel e a Duane, que ele era meu filho e que eles eram irmãos. E aí todo mundo que estava à nossa volta sabia. E eu não sabia. Né? E ele não sabia, entendeu? Mas porque eu respeitava isso da tia dele, que criou ele, eu não queria criar nenhum problema na vida dele em relação a isso. Mas eu tinha uma fé tremenda de que quando ele crescesse, a gente ia realmente se relacionar como pai e filho. O tempo foi passando e isso às vezes, viu, filho, parecia estar mais distante, né? Ele saiu, ele morava em frente à minha casa, depois ele veio morar num outro bairro, ficava mais distante, parece que as coisas iam, a dificuldade ia acirrando mais, um certo medo da mãe dele, e a gente foi ficando distante, mas Deus é bom pra caramba, né? Eu não deixei de orar, eu não deixei de cuidar da minha vida, eu sempre dizia isso, que quando eu pudesse estar com meu filho, ele teria que ter orgulho de mim. Eu precisava construir uma vida bacana. Se o fato de eu ter tido uma vida tão ruim, não confiável, né, fez com que ele se afastasse de mim, então eu entendia que quando eu tivesse uma vida estabilizada, seria muito bom para ele estar perto de mim. E aí não deu outro jeito, né? Aí nós estamos aqui, né? Eu sou professor, ele é professor, eu tenho orgulho dele, eu faço tudo para ele ter orgulho de mim. E no último dia dos pais eu reuni ele e os irmãos, né? Que é o Daniel, a Duane e o Israel. O Israel já é fruto do meu casamento recente, que já vão para 20 anos, né? Com a Viviane. E aí eu reuni todos eles e expliquei isso para eles, da necessidade que eu tinha de ser um bom pai, né? De aprender a ser um bom pai, pedir perdão a eles se eu cometi alguns erros nessa caminhada. Expliquei que eu vim de uma história sem referência, eu não tive referência nenhuma de ser um bom pai, mas que eu vinha me esforçando. E aí eu queria saber deles, né, lá na hora, se eu estava indo bem, é claro, né? Mas parece que eu estou indo bem, né? Sim. Parece que eu estou indo bem. Se não tivesse, eu não estaria nem aqui no canal. Tá vendo aí, gente? Né? Aham, e é interessante essa questão, porque eu lembro que a gente não se conheceu, mas se conheceu como pai e filho, pelo menos pra mim, eu tinha uns 14 anos. Sim. E a minha mãe tinha me contado de você uns meses atrás, e eu sempre falo, né, quando a gente tem 13, 14 anos, a gente acha que já é adulto e sabe de tudo. E na minha cabeça era tipo, mano, se esse cara nunca foi meu pai durante 13 anos, o que ele vai ser o meu pai agora, sabe? Só que com o tempo e pensando, e até pensando sobre a minha própria vida e pensando na maneira como eu via o pai dos outros, sempre tinha aquela coisa de, mano, eu tenho direito de ter um pai, sabe? Eu nunca tive pai até hoje, até o meu pai que me criou nunca foi o meu pai, nunca foi um pai presente mesmo, assim. Então eu pensava, pô, as pessoas têm pai, meus amigos têm pai, eu posso ter um pai também, né? O fato de você se mostrar aberto a estar na minha vida foi o que foi principal, assim. Porque eu lembro que quando minha mãe contou, e depois ela contou que você ia vir aqui em casa conversar comigo, tipo, na minha cabeça você já imagina vários tipos de conversa. E eu imaginei super uma conversa mais de impor essas coisas e tudo mais. E foi uma conversa completamente diferente. Pude ver o seu lado, pude saber a história como um todo, enfim. E isso me trouxe muita coisa positiva desde então, assim. Acho que até mesmo hoje o fato de eu dar aula, ser professor também, tudo isso veio de uma influência sua e de uma falta que eu tinha de ter alguém para conversar. Eu sempre falo que eu não sou a pessoa mais expansiva do mundo, não sou a pessoa mais carinhosa do mundo,
Mas eu gosto muito de, tipo, conversar e estar próximo às pessoas, e é uma referência que eu tenho muito positiva na minha vida e que se deu de fato porque ele quis, assim. Então eu sempre falo com as pessoas, se há alguma possibilidade em relação ao seu pai, a gente sabe que pai, de uma forma geral, são relações muito difíceis mesmo. Mas se o seu pai se mostra uma pessoa minimamente aberta para manter um outro tipo de diálogo, por mais traumas que você tenha, por mais mágoas que você tenha, e eu entendo isso perfeitamente, é muito positivo que você busque isso. A gente tem o direito de ter um pai, e ter pai é bom. Ter alguém que você tenha como um apoio, referência para você conversar, o que for. Isso é muito positivo. Então, tipo, hoje pra mim, como eu falei no outro vídeo, cada ano que se passa, essa ideia de Dia dos Pais e esse contato que eu tenho com você fica cada vez menos difícil, cada vez mais fácil, né? A gente se conhece como pai e filho há 9 anos, e nesses 9 anos já é uma coisa de 10 anos, que parece que foi ontem que o senhor veio aqui. Parece que foi ontem que o senhor veio aqui em casa. E isso, de lá pra cá, só me ajudou muito, assim, foi muito positivo pra mim. Então eu sempre falo isso para as pessoas, assim, pai e filho é uma coisa muito difícil de verdade por vários motivos, né? Por várias questões de masculinidade, questões realmente de raça também, em relação a nós, em relação a tudo, mas a gente pode realmente construir essas relações a partir de agora de uma maneira mais positiva e mais saudável, enfim. Então, gente, é mais um relato mesmo e uma conversa. Acho que, como eu falei, tem sido cada vez mais tranquilo para mim essa relação. Eu converso muito com as pessoas na internet, principalmente outros homens, e percebo como é difícil para eles também essa questão com os pais, porque da mesma maneira que a gente passa por várias questões hoje, nossos pais também passaram por outras questões, talvez até piores que as nossas, mas é muito importante tentar estabelecer um vínculo pelo menos um pouco melhor. E é isso, estou muito feliz, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, manda o vídeo pro seu pai e pra sua mãe, tá? E comenta aí com a gente o que você achou, tá bom? Até a próxima e tchau.